Graça e paz, tem que ligar, né, para funcionar. Que bom estarmos aqui, não é? Vamos abrir as Escrituras nessa noite no Salmo de número 116. Nós iremos ler todo este salmo. Vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre a doutrina da oração. E hoje nós iremos considerar que a oração é o derramar de modo sincero e consciente. Então, esta questão da consciência será o nosso ponto de reflexão nesta noite. Por isso nós vamos usar este salmo para fundamentar a nossa reflexão. Vamos fazer uma leitura alternada. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invocarei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor é o Deus simples, achamos pra e Ele exaltou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Pedirei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, que pegaste o teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cabeças. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Senhor, te louvamos nessa noite que nos reunimos para orarmos juntos, em comunidade, obedecendo a Tua palavra que nos orienta a fazermos isso e também deleitando nossa alma na Tua presença. Que estejamos conscientes da Tua presença no nosso meio, que a nossa alma se regozije nisso, se alimente disso, que saiamos daqui revigorados, ainda que muita coisa não mude ao sairmos daqui, mas que o nosso interior seja tocado por Ti, tocado por Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Teu povo precisa ouvir a Tua voz. Nós necessitamos das Tuas orientações, que não haja embaraço na minha fala, para que o Teu povo entenda o que o Senhor quer falar. E que, se ainda que o que eu fale não seja claro, tenha misericórdia da igreja, Senhor. Que o Teu Espírito comunique ao coração de cada crente nessa noite o que o Senhor deseja através desse salmo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é um salmo que é considerado um salmo cristológico, um salmo que tem relação com Jesus, que tem relação com sua angústia, que tem relação com sua morte. Por isso nós lemos de forma muito clara aqui: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso tem a ver com Cristo, o nosso Cristo, quando ele diz aqui no versículo de número 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso se refere ao pacto da redenção. Um pacto estabelecido entre o Pai e o Filho, em que o Filho viria e morreria pelos eleitos. O pacto da redenção, podemos dizer, é o lado eterno do pacto da graça.
O pacto da graça é o lado temporal desse pacto. Aqui nós vamos aprender sobre a sinceridade na oração. A religiosidade pode nos impedir de fazermos orações sinceras ao Senhor. Na verdade, o nosso coração é tão pecaminoso que nós podemos desejar aparentar ao Senhor algo que nós não somos, ou mesmo demonstrar ao Senhor uma fé que nós não temos, ou uma piedade que nós também não temos. Mas nós nos esquecemos, como nossos primeiros pais, Adão e Eva, também se esqueceram, que os olhos do Senhor não se enganam quando eles olham para nós. Os olhos do Senhor não se enganam quando nós usamos muitos bons e belos adjetivos divinos. Os olhos do Senhor e os seus ouvidos também não se enganam quando nós temos aquela oração toda meticulosa, construída e que nós a repetimos sempre. Nada contra nós termos orações assim. Há um livro publicado no Brasil que eu recomendo para os irmãos, O Vale da Visão. É um livro de orações puritanas. E é um livro que nos traz muita edificação. Os puritanos também tinham o costume de ler as orações, né? Ou orar orações escritas por outras pessoas. A gente pode perguntar como evangélicos, né? Mas isso não seria uma reza? Não, não seria uma reza. São orações. Se isto é uma reza, então orar um salmo também é. E os salmos, além de ser um livro de cânticos, é um livro de oração. E há muito benefício em orarmos os salmos. Por quê? O primeiro deles, quando nós tomamos um salmo e oramos, nós estamos orando uma oração inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, quando nós oramos um salmo e nele tem promessas de bênçãos de Deus para a nossa vida, significa que Deus vai cumprir, porque foi Ele que fez aquelas promessas. Não é coisa da cabeça do crente que Deus prometeu, né? Uma vez um crente falou comigo, disse, pastor, Deus me prometeu que eu ia ficar rico. Eu disse, foi. Faz quanto tempo? Ele disse, faz 20 anos. Eu disse, como é que você está em relação a isso? Eu estou firme na promessa aqui. Disse, muito bem. Podia ser rico na graça, né? Talvez ele tenha entendido errado, né? Muitos crentes às vezes criam promessas. Deus me prometeu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando Deus não tem compromisso com os meus sonhos. Deus tem compromisso com a sua vontade, né? E a vontade de Deus é melhor do que os meus sonhos. É muito doloroso nós orarmos assim, Senhor, frustre meus sonhos se for a tua vontade. É meio doloroso, não é? Mas essa devia ser a oração de um coração piedoso. Se a tua vontade é que os meus sonhos não sejam consumados, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Porque a vontade de Deus é melhor que os nossos sonhos. Nesse salmo, nós também podemos ver aqui evidências muito claras de um coração deprimido, de um crente orando de forma sincera, aberta e direta para com seu Deus. Quando a gente lê os salmos, principalmente esses salmos de lamento, a gente pode ficar até meio assustado, né? Orarmos assim, eu nunca vou orar assim, nunca vou falar com Deus desse jeito, né? Quando o salmista diz assim, onde estás, Senhor? Lembra-te de mim, porque viraste o teu rosto. A gente fica meio assombrado em orar dessa forma, porque é como se a gente estivesse sentindo que está pecando contra Deus. Porque, na verdade, nós estamos muito acostumados a orarmos o que não está no nosso coração. A orarmos o que é bonito. O que pode soar como piedoso. Mas não é assim que nós encontramos nos Salmos orações sinceras. Observe, primeiro versículo. Amo o Senhor, porque Ele me ouve, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então o salmista tinha convicção de que Deus o ouvia, era uma certeza do seu coração, de que Deus estava ouvindo todas as suas orações. E o seu coração estava ligado a Deus, baseado nessa certeza de que Deus ouve todas as orações de um crente. Deus ouve todas as nossas orações, irmãos.
está na palavra, é certo. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não me empolgue, mesmo que eu não encontre nenhuma promessa de consolo, Deus ouve todas as nossas orações. Já teve aquela experiência de você se ajoelhar para orar e levantar como se tudo estivesse bem, regozijado, fortalecido? É maravilhoso, não é? Mas já teve aquela experiência de você se ajoelhar para orar, querendo isso de novo, você se levanta pior do que você se ajoelhou? Está vendo essas duas orações? Está vendo esses dois acontecimentos que acompanham as orações? Mas nenhum deles muda o fato de que Deus estava ouvindo, independente do que eu sinto, independente da experiência que eu estou tendo com a oração. Deus escuta todas as nossas orações. Verso 2 nos diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Nós temos descrição aqui de dois atributos de Deus. No primeiro versículo, o amor do crente para com Deus como uma devolução do amor de Deus para com o crente. Um crente só ama a Deus, como diz o Novo Testamento, porque Deus nos amou primeiro. No segundo versículo, nós temos Deus sendo mostrado como gracioso. A ideia de Deus inclinar no Antigo Testamento o ouvido ou a cabeça, os olhos, é um sinônimo da graça de Deus. Quando Deus se inclina, Deus demonstra a graça. Quando o Antigo Testamento diz que Deus virou o rosto, significa que Deus está rejeitando, inclusive orações. No livro de Jeremias, nós observamos isso, né? Há uma canção de uma cantora gospel que diz que Deus não rejeita oração, Ele rejeita oração e rejeita muitas, não é? Quando Pedro diz na sua epístola: se um homem não honra a sua esposa, Deus não escuta as suas orações. Se um marido cristão não tem sido o marido que devia ser para sua esposa, Deus pode não ouvir suas orações. Difícil, né? Isso. Mas é a Escritura. Deus rejeita a oração de crente. Mas aqui o texto diz que ele inclina-se como Deus gracioso para aquele que o invoca. O verso 3, então, começa o derramar sincero do coração do salmista. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Numa linguagem popular, ele está ajoelhado dizendo assim a Deus: Senhor, eu estou mal, agora eu estou muito mal. O meu coração está triste, parece que o inferno entrou dentro de mim, tomou-me, e eu não consigo reagir positivamente. A minha sensação é de morte, parece que eu estou morrendo, laços de morte me cercaram. Então a sensação é como se eu estivesse afundando e algo me puxando para baixo e eu não posso reagir, eu não consigo reagir a tudo que está acontecendo dentro do meu coração. Essa é a minha realidade, Senhor. Talvez se a gente tivesse um culto de oração orando isso, tivesse um irmão do lado, né? O irmão ia se levantar e ia falar com o pastor: pastor, vai visitar, viu? Que o negócio ali está difícil. Ou senão, quando acabasse, ia procurar o irmão: seu irmão, vá no psicólogo, viu? Você precisa de ajuda. Mas os salmistas oravam assim e estavam abertos a falar a Deus o que realmente estava no seu coração. Nós não temos que temer dizer a Deus o que está no nosso coração. Em outro lugar, o salmista já disse: ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó. Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa limitação, mas Ele quer que nós oremos com sinceridade. Senhor, é isso que está acontecendo comigo. No verso 4, o texto diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. Qual é o sossego da minha alma? Senhor, sua graça, seu amor. Perceba que, ao mesmo tempo que o salmista derrama suas angústias diante de Deus, ele afirma atributos de Deus. Isso aqui é muito curioso, porque ele já vai nos mostrando desde o início que Deus é amor, que Deus é gracioso, que Deus nos escuta
que Ele é presente, que Ele é sensível às nossas orações. No verso 5 ele mostra que Deus é compassivo. Ele mostra no verso 5 que Deus é misericordioso. E no verso 7 ele mostra que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Ele mostra aqui que o Senhor é bondoso. A generosidade está ligada à bondade de Deus. Como é instrutivo nós orarmos, irmãos, por nossos problemas, por nossa casa, nossa vida, nossa igreja, sempre nos lembrando dos atributos de Deus. Senhor, abençoa a minha igreja, porque Tu és bom. Abençoa a nossa igreja, Senhor, porque Tu amas o Teu povo. Nós, quando oramos assim, nós estamos orando baseados nas promessas que Ele fez. E as promessas que Ele fez na palavra, Ele vai cumprir. E quando Ele nos dá isso na palavra, Ele quer que nós oremos com base no que Ele já falou. Então, orar a palavra é ter a certeza que vamos ter a resposta divina. Porque aquilo é inspirado pelo Espírito Santo. Aquilo é o próprio Deus dizendo. É o próprio Deus falando para o seu povo. Veja o verso 8, então. Ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Vem um alívio, né? Para o coração do salmista. Depois daquela angústia, seu coração parece que está aliviado. E nós não somos assim? Estamos em grandes tribulações, grandes angústias e buscamos ao Senhor e Ele traz refrigério à nossa alma, alívio, enxuga os nossos olhos, nos livra os pés da queda. Isso aqui é interessante no verso 8, porque anteriormente, do verso 1 até o verso de número 6, não temos indícios aqui de pecado cometido pelo salmista, mas de tribulação sofrida. E aqui é um detalhe importante, irmãos. O sofrimento pode nos levar a pecar. Há duas vias no sofrimento: a via da piedade e a via da rebeldia contra Deus. A via da submissão humilde à vontade do Senhor no sofrimento e a via da murmuração, do descontentamento, porque Deus não está fazendo o que o meu coração deseja. É interesse de Deus, primeiro, tratar com o nosso coração, antes de tratar os nossos problemas. Por que será que muitas vezes Deus não resolve o que nós queremos que Ele resolva? Porque Ele quer resolver primeiro a questão aqui dentro. O nosso coração. Verso de número 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Percebe o conflito de pensamentos, né? É bem ser humano isso. Todo homem é mentiroso. Ou seja, eu não confio em ninguém. Nenhum ser humano presta. Nunca mais eu digo nada da minha vida a ninguém. Isso é para eu aprender. Quem manda eu ter a língua grande, falar da minha vida para os outros? Aí o que dá? Todo homem é mentiroso, eu não confio mais em ninguém, mas de repente, como uma ação quase bipolar, né? O salmista vai dizer, que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Parece um crente meio doido, né? Mas todos nós somos assim, né? A gente reclama e não acredita em nada, daqui a pouco a gente levanta as mãos, ô Senhor, como Tu és bom. Ô irmãos, Deus é muito misericordioso com o seu povo. E Deus tem muita misericórdia das nossas instabilidades espirituais. Nós vimos no último sábado, né, que Ele não nos castiga por causa dos nossos pecados. Ele não leva em consideração os nossos pecados, porque Ele é misericordioso. No verso de número 13, o texto vai dizer, tomarei o cálice da salvação e invocarei
o nome do Senhor. Esse texto está muito ligado a Cristo, mas ele pode ser aplicado a nós. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação envolve sofrimento. Cristo sofreu e tomou o cálice da salvação. Ele orou: Senhor, se for a tua vontade, passe de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Como é difícil a gente orar isso, não é, irmãos? A gente só ora, geralmente, para que Deus nos alivie. Mas a gente não ora, geralmente, da seguinte forma: Senhor, se tu queres que eu passe por isso, então que eu passe, que eu beba o cálice. Me dê a tua graça para isso. Se o Senhor quer que eu passe por essa vereda, então eu quero passar debaixo da tua graça. Essa não tem sido a nossa oração muitas vezes, né? A nossa oração é: Senhor, liberta-me, tira-me desse poço. A gente pega mais aquele versículo, né? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria. Então a gente gosta desses versículos mais triunfantes, assim. O Salmo 88 nos mostra um crente que passou toda a sua vida sofrendo. Toda a sua vida. Ele não cantou o hino da vitória. Ele não cantou, mas ele sabia o Deus a quem ele servia. E que mesmo na sua angústia, o Senhor nunca lhe faltou. Verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprir os votos ao Senhor na presença do povo tem relação com Cristo e com a sua morte. Os votos, o pacto de redenção, e Cristo cumpre esse pacto na sua morte na cruz. Então ele cumpre os seus votos diante de todo o povo, mas também pode ser aplicado a nós. Que o sofrimento não pode nem transformar a nossa oração num pronunciamento de palavras fingidas, mascaradas e não verdadeiras. E o sofrimento também não pode, não deve bloquear a nossa piedade. E não deve nos afastar do povo de Deus. Tem crente que quando começa a sofrer, a primeira coisa que faz é deixar de ir para a igreja. Sai dos grupos da igreja. Fulano saiu. Todo mundo em crise. E agora? Vá atrás do irmão. O irmão saiu do grupo. Saiu do grupo. Sair de um grupo do WhatsApp hoje é semelhante a um irmão sair da igreja 20 anos atrás. O irmão saiu do grupo do WhatsApp. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Que tragédia na vida desse irmão. Se zangou com alguma coisa e saiu. Vamos atrás do irmão, né? Que saiu do grupo do WhatsApp. Meu Deus, que ponto a gente chegou, né? No século 21. Jesus vai voltar. Maranata, não é, irmãos? Orarmos juntos faz parte da nossa saúde espiritual. Cumprimos os nossos votos a Deus, em relação à nossa vida com Deus, perante a igreja. É um ato de adoração ao Senhor. Todo crente que se afasta da vida comunitária tem grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Versículo 15. Preciosa é ao Senhor, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Em outra versão diz que a morte dos crentes, né, dos filhos de Deus, é cara ao Senhor, é importante. Diz o verso 16: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Mais uma vez aquele sentimento de libertação, né, da opressão. Então, liberta a opressão, o salmista diz: eu vou te oferecer sacrifícios de ações de graça. A ação de graça aqui é porque Deus respondeu, porque Deus fez algo para o salmista. E invocarei o teu nome, Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o teu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Esse salmista foi resgatado da sua angústia. No livro Peregrino,
nós encontramos várias cenas interessantes, né, ali, das instabilidades do coração de um crente. E aquele fardo nos seus ombros, até que ele chega perante a cruz. E essa era a instrução: leve o fardo e solte-o diante da cruz. Lance-o diante da cruz, porque é ali que nós vamos ter alívio. Meus irmãos, Deus sabe quem nós somos. Deus sabe dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas intenções fingidas de piedade. Que nós podemos fazer uma coisa aparentemente muito piedosa, mas com o coração muito envaidecido, ou com alguma intenção que não é para louvar o Senhor. Deus conhece tudo isso. Deus conhece quando nós abrimos os nossos lábios para louvá-lo e não estamos fazendo de verdade. Deus conhece quando nós estamos orando, não para buscar a sua vontade, mas a nossa. Deus sabe que nós somos muito interesseiros. Mas o que é o mais terrível disso tudo? Ele nos ama. Ele nos ama. E mesmo vendo a nossa falta de sinceridade nas orações, o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele corrige as nossas orações diante de Deus. Que graça, irmãos. A gente veio para a reunião de oração, orou tudo errado. Tudo errado, orou tudo errado. O Espírito Santo vai lá e diz: não, não é assim. É assim. Eu disse na primeira ocasião que nós começamos a refletir sobre isso, e torno a repetir: a oração não é um ato apenas do crente. É um ato de comunhão entre Deus e o crente. Deus está envolvido na oração. Aí você pode dizer: eu sei, pastor, ele ouve a oração. Não apenas isso. Ele está envolvido no seu ato de orar. Não apenas ouvindo o que você está falando e respondendo o que você está pedindo. Ele está envolvido no que você fala, no que você põe diante dele. Diz a Escritura que o Espírito Santo geme por nós. Diz a Escritura que Jesus é nosso advogado à destra do Pai. Nós temos dois grandes intercessores, o Espírito Santo e o Filho de Deus, que oram por nós, mesmo quando a gente não está orando, ou quando a gente não está orando direito, quando a gente está muito cansado, muito atribulado, quando a gente faz 6 meses que não vem para a reunião de oração. Graças a Deus que Deus não para de orar por nós, irmãos. E essas coisas devem mexer conosco. Deve mexer conosco. Mexer não no sentido de manipular nossas emoções, mas no sentido de transformar a nossa compreensão do que é orar, do que é estar com Deus em oração. É o momento mais precioso do nosso dia. O momento mais precioso. Joel Bick conta uma história. Sua mãe era uma mulher de oração. Acho que vocês já ouviram isso. E ele lembra de vários momentos no dia, ver sua mãe orando. Seus filhos eram instruídos a não atrapalhar sua mãe quando ela estava em algum momento de oração em casa. A irmã estava bem idosa, quase na casa dos 100 anos. E um dia, na casa da mãe, ele perguntou: mãe, o que a senhora faria diferente se a senhora pudesse voltar ao passado? Ela disse: eu teria orado mais, meu filho. Eu teria orado mais. Nós precisamos orar mais. Irmãos, com todo o amor de um coração pastoral, preciso dizer algo a vocês para eu encerrar essa parte. Nós não sabemos quando o dia mau virá. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, semana que vem, o próximo mês. Nós não sabemos. Nós não sabemos se perderemos alguém. Não sabemos o que pode acontecer no país, no mundo, na nossa igreja. Nós não sabemos. A grande questão é: nós estamos orando.
Se nós orássemos mais, seríamos menos ansiosos e preocupados. Por que nós nos preocupamos demasiadamente? Porque nós oramos insuficientemente. Precisamos orar mais. E a Bíblia nos mostra a oração sendo feita de várias formas. A Bíblia nos mostra que Jesus ora uma prece. A Bíblia nos mostra que Jesus ora a noite toda. A Bíblia nos mostra que a igreja se reúne para orar. A Bíblia nos mostra que 2 pessoas se reúnem para orar. A oração é um rio que fertiliza o nosso coração. Deve regar todo o nosso dia. O crente, tudo para ele deve envolver oração. A gente vai comer, a gente ora. A gente vai dormir, a gente ora. A gente acorda, a gente ora. A gente vai sair, a gente ora. A gente chega, a gente ora. A gente chega na igreja, a gente ora. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja e eu fiquei observando, fui para o púlpito e fiquei observando. E era uma igreja bem tradicional. E aí um irmão chegou, todo mundo já estava sentado, e um irmão chegou, evidentemente, você olhava para ele e via que ele era de outra tradição evangélica, e ele se ajoelhou, antes do culto começar. Toda a igreja olhou para aquele irmão assim. Meu Deus, misericórdia, ele ajoelhou. Ele era um ET, ajoelhado no templo orando. Era como se todo mundo estivesse olhando assim, por que ele está fazendo isso? De joelhos? Nossa, que coisa terrível. Sei, para que isso? Não tem necessidade de um negócio desse. Percebe quando a piedade se torna estranha para o povo de Deus? Gastamos tanto tempo conversando sobre tantas coisas, sobre a queda da bolsa, a alta do dólar, quem são os novos ministros. Tudo isso tem o seu lugar e é muito importante. Mas será que nós gastamos o mesmo tempo conversando sobre as coisas do céu e da palavra? Paulo diz, pensem nas coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são de cima. Amém, meus irmãos? Vamos fazer assim. Vamos ter um momento agora de oração individual. Você vai orar pela sua vida. 5 minutos. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Só não pode dormir. Mas ore. Amém? Se eu ver que você está dormindo, eu vou chegar aí do seu lado. Acorda, abençoado. Vamos orar. Um ar-condicionado desse aí, um banquinho acolchoado.